capítulo 8, verso de número 1, por bondade. Você que pode ficar em pé, isso. Carta aos Hebreus, capítulo 8, verso de número 1. Amém? Vai dar certo os slides lá? Vai dar certo? Vai? Amém. Glória a Deus. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Verso de número 6. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém? Sente por bondade, mantenha a sua Bíblia aberta, para que possamos caminhar nesse texto juntos. O versículo de abertura do capítulo de número 8, a qual nós fizemos menção, o autor ele finaliza um assunto e ele então vai começar outro assunto. E ele destaca, dizendo no verso 1, a suma do que temos dito. E a ideia da palavra suma é o ponto central daquilo que ele quer destacar. A ideia de suma é um resumo daquilo que ele quer destacar e daquilo que ele quer falar. E nós percebemos uma proposição tríplice a respeito daquilo que ele apresenta nos versos 1 e 2. Primeiro, o primeiro destaque que ele faz a respeito do Cristo: temos um sumo sacerdote tal. Pode passar aí. Segundo, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. E terceiro, ele é ministro do santuário. Se nós atentarmos para os capítulos anteriores, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o autor ele demonstrou que Jesus foi constituído sumo sacerdote por Deus. Seu sacerdócio, lá no capítulo 7, já no capítulo 5 ele trata a respeito disso. É segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio é eterno e superior aos sacerdotes levíticos ou araônicos. E por último, ele vive para sempre na disposição de interceder continuamente pelos salvos, pelos seus, pela sua igreja. Então ele vai chegar no capítulo 8, afirmando em outras palavras para nossa compreensão, explicando da seguinte forma: depois de tudo que eu expliquei, aqui está o ponto central. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, que está entronizado à direita de Deus. A partir do verso de número 2, a ênfase do autor da carta aos Hebreus se dá na pessoa de Cristo ser ministro no santuário. E esse versículo se encaixa na transição daquilo que ele vai expressar, daquilo que ele vai falar sobre a questão da nova aliança. E o fato de Jesus ser esse sumo sacerdote e evidenciar primeiro a sua nomeação e qualificações. Quem de fato Jesus é, sumo sacerdote. As qualidades que ele destacou a respeito de Cristo, nos capítulos de número 5, 6, 7. Mas agora, ele vai destacar a natureza desse ministério. Ministro de um santuário celestial. E o texto ele nos chama a questão para as perguntas que devem ser respondidas.
E as perguntas são: o que fez Jesus? Onde está o foco do seu ministério? De que maneira ele cumpriu aquilo que estava determinado? E o que o seu ministério realiza em nosso favor? Estas perguntas, o autor da carta aos Hebreus, ele começa a responder a partir do capítulo de número 8. E vai até o capítulo 10 e verso 18. Então ele responde à iniciativa dessas perguntas, onde a atenção de Jesus, a atenção daquilo que o autor quer falar a respeito de Jesus, não são mais em relação às suas credenciais, mas agora em relação à sua ocupação, em relação ao seu trabalho. E o que nós temos no capítulo de número 8 é uma promessa que foi cumprida por Cristo, como nosso sumo sacerdote. Inclusive, os versos de número 8 até o verso de número 12, destaca uma palavra profética mencionada por Jeremias, lá em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31 até o verso de número 34. Jeremias estava escrevendo de forma profética que o coração deles seria transformado e que Jesus imprimiria no coração deles não mais a sua lei em tábuas, mas a lei no próprio coração deles, na alma deles, no âmago deles. E o verso 2 destaca que este ministério, ele é exercido por Cristo no âmbito espiritual e não no âmbito físico, como no tabernáculo a qual nós temos referência nas páginas do Antigo Testamento. O verso 2 destaca que Cristo é ministro do santuário. Ele é credenciado de forma única e universal, abrangendo a todos aqueles que se chegam até ele. Por quê? Porque este verdadeiro tabernáculo, este verdadeiro santuário, inaugurado em Cristo, não tem mãos humanas na sua arquitetura, não tem mãos humanas na sua execução. Mas este tabernáculo foi fundado por Deus, foi fundado pelo Senhor. A partir do momento que o Cristo se entregou, sendo sumo sacerdote e sendo assunto aos céus, ele inaugura este tabernáculo não feito por mãos humanas. Não tem toque do homem neste tabernáculo. Não tem mãos humanas neste santuário. Não foi o homem que projetou, embora no Antigo Testamento o projeto foi divino, mas a execução do projeto teve mãos humanas. Teve que Deus derramar unção sobre alguém para criar os utensílios do templo, para criar os panos, para criar o tabernáculo e dar sustentáculo para esse tabernáculo. Porém, este santuário celestial não tem nenhuma inferência humana. Não tem nenhuma disposição humana no fazer. Não tem nenhuma disposição humana no executar. E para se haver uma compreensão a respeito daquilo que Jesus inaugurou, o tabernáculo, lá nas páginas do Antigo Testamento, e aqui também, é o lugar do encontro com Deus. E quando o autor destaca a respeito de um tabernáculo celestial, este tabernáculo corresponde a coisas celestiais. Não são coisas humanas, não são coisas terrenas, não são coisas que abrangem a esta terra, são coisas celestiais. Olha o verso 5 do capítulo de número 8, quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem está com ela aberta, diga amém. Os quais serve de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então não é humana, não tem gerência humana, não tem inferência humana, é algo divino, é algo celestial. E este é o verdadeiro tabernáculo. Pula aí para o capítulo 9, verso de número 24, que nós vamos tratar na próxima quinta-feira de forma mais detalhada. Mas para você ter uma ideia, porque Cristo não entrou
num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer para nós perante a face de Deus. E quando o autor fala a respeito de um verdadeiro tabernáculo, ele não está afirmando que o antigo tabernáculo era uma ilusão. Ele não está afirmando que o antigo tabernáculo, aquele que foi fundado no deserto e que caminhou com o povo até o templo ser construído, este tabernáculo o autor não estava descrevendo como um tabernáculo mentiroso. Pelo contrário, aquele tabernáculo cumpriu seu propósito no tempo determinado. A questão é que o autor está falando que este tabernáculo é terreno. E embora fisicamente real e visível, no âmbito espiritual, este tabernáculo lá do Antigo Testamento, ele era típico. O que é típico? Tipo, uma representação, aquilo que apontava para algo. Este tabernáculo apontava para Cristo, e este tabernáculo também é temporário. Agora, quando o autor fala a respeito deste tabernáculo celestial, a qual Cristo está, a qual Cristo entrou, ele está falando de uma substância espiritual. Ele está falando de algo eterno, estabelecido de forma espiritual e provê espiritualmente de forma intensa e diária para a vida daquele que se propõe a vida de forma espiritual. Então esse tabernáculo espiritual, a qual tem a gerência de Jesus, a qual tem a gerência de Cristo, alcança aqueles que se chegam a ele. Alcança a vida daqueles que vivem de forma espiritual. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote, pelo menos 6 características nós conseguimos observar acerca da abrangência do sumo sacerdócio de Cristo. A primeira dela, Jesus no Calvário foi tanto o sacerdote como o próprio sacrifício. Ele ocupou das duas coisas. Tanto sacerdote como sacrifício. O verso de número 3 demonstra esta realidade de Cristo, tanto de forma sacerdotal, como de forma sacrificial. Observe aí, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Nenhum sacerdote podia chegar na presença de Deus de mãos abanando. Tinha que vir com alguma coisa, tinha que vir com alguma oferta em favor do povo e dele mesmo. E o autor vai continuar dizendo, pelo que era necessário que este também, que em Cristo, tivesse alguma coisa que oferecer. E a pergunta, o que Jesus ofereceu? A sua própria vida. Ele se entregou. Paulo lá em Efésios capítulo 2, capítulo 5, verso de número 2, descreve o resultado dessa entrega. Que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Jesus já cumpriu a primeira das suas missões, sendo sacerdote, indo até ao lugar do sacrifício, e sendo Ele mesmo a oferta, e sendo Ele mesmo o sacrifício. Segundo, Jesus é o mediador do novo e melhor concerto, a fim de que os chamados recebam a promessa da herança eterna. O verso 6, que nós fizemos menção aqui na leitura, destaca da ênfase de que Cristo alcançou o ministério sacerdotal tanto mais excelente, quanto também ele é um mediador, aquele que está para mediar a ligação do homem para com Deus, aquele que está entre Deus e o homem, e que faz a ligação do homem a Deus, e que isto está confirmado em melhores promessas. Então, tudo aquilo que aponta para Cristo é melhor
e superior. Tudo que aponta para Cristo é melhor do que a antiga aliança. É melhor do que o sacerdócio levítico. Tudo que aponta para Cristo é superior a tudo que tem no antigo. Terceiro, Jesus está no céu, na presença do Pai, a fim de outorgar a graça divina sobre nós, os que cremos. O verso 1 evidencia isso. O verso 1 destaca que Jesus está à destra de Deus. À destra, à direita da majestade. Hebreus capítulo 4, verso 14 até o verso 16, e nós já pregamos sobre isso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, que entrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aquele sacerdote levítico, aquele sacerdote araônico, o sacerdote do Antigo Testamento, ele não era perfeito, tanto é que ele tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo. Então a compaixão primeiro tinha que vir sobre ele, para depois sobre o povo. Jesus não. Jesus é perfeito e perfeitamente habilitado para se compadecer dos fracos e daqueles que necessitam dele. 4. Jesus age como mediador entre Deus e todos os que transgridem a lei de Deus e buscam o perdão e a reconciliação. Na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1 e 2, João escreve: filhinhos, olha que tratamento carinhoso. Isso aqui é um tratamento carinhoso, tratamento daquele que ama, tratamento daquele que quer ver bem, tratamento daquele que quer perto, tratamento daquele que tem graça para derramar. E daí João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sendo que pecado é uma realidade que pode acontecer. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. E ele é o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E olha que interessante, a ideia de propiciação aqui traz o sentido de que o sacrifício de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. Aquilo que Deus queria, Jesus satisfez. Aquilo que Deus ansiava, Jesus satisfez, removendo a sua justa ira contra o pecado. E entenda que Cristo como nosso mediador, o mediador deste novo concerto. Novamente, o verso de número 6 vem à tona, porque aponta para algo melhor. O foco está em algo melhor. O foco está em algo que foi confirmado com promessa. Jesus veio através de promessa, já começando em Gênesis, a promessa de que ele viria. A promessa de que ele restauraria. Se nós olharmos para o concerto antigo, se nós olharmos para a antiga aliança, segundo o concerto antigo, a salvação e o relacionamento com Deus provinha de um relacionamento com ele à base de fé, expressa pela obediência à sua lei e ao sistema desta lei, ao sistema sacrificial desta lei. E os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham 3 propósitos. Qual é o primeiro propósito desse sacrifício no Antigo Testamento? Primeiro, ensinar o povo de Deus acerca da gravidade do pecado. O pecado é algo gravíssimo. Então a lei mostrava a gravidade do pecado. O pecado separava os pecadores de um Deus santo, e somente através de derramamento de sangue poderiam ser reconciliados a Deus e encontrar perdão. E daí nós temos algumas referências.
Segundo, prover um meio para Israel chegar a Deus, mediante a fé, mediante a obediência, mediante o amor. Hebreus capítulo 10, verso de número 1. Lembrando que o autor da carta aos Hebreus está falando aos irmãos judeus. Está consolando o coração e encorajando os seus irmãos judeus a não retroceder na fé, a não se apostatar na fé e voltar para o judaísmo. Capítulo 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exatas das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então quer dizer, que o sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha que ser anual, não era único, não era perfeito. O sacrifício que Jesus fez foi único e perfeito na sua entrega. Não precisa um novo sacrifício. Não precisa Jesus ser crucificado novamente, ou de ano em ano Jesus ir para uma cruz para se entregar. O que ele fez na cruz foi perfeito. O que ele fez na cruz validou a minha salvação. O que ele fez na cruz me deu brecha e oportunidade para ter o meu nome escrito no livro da vida. Estou com vontade de pregar hoje, irmãos. Me segura aí. Terceiro, indicar de antemão ou prenunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados da raça humana. Significa o quê? O Antigo Testamento estava anunciando, pré-anunciando. Vai chegar alguém, vai chegar alguém mais poderoso do que eu, que tem poder para perdoar pecados, que tem poder para transformar, que tem poder para conduzir espiritualmente o homem a este tabernáculo celestial. Agora, preste atenção aí no verso de número 5. Para onde esses propósitos apontavam. E no verso 5 nós temos duas expressões aí que nos chamam a atenção. Quem está comigo aí, diga amém. Estão comigo mesmo, glória a Deus. Vamos lá. Duas expressões. Primeira expressão, servem de exemplar. Está aí no texto. Está aí no verso 5, tá ou não? Tá? Ok. Segundo, e sombra. Então você tem duas expressões aí para destacar aquilo que viria. A ideia da expressão serve de exemplar. O autor aos Hebreus traz o destaque no verso 5, no capítulo 8, de um modelo, de uma representação, de uma cópia. O tabernáculo terrestre, os sacrifícios, a lei, apontavam para uma representação de um verdadeiro santuário celestial, de um verdadeiro tabernáculo celestial, sendo que o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Antigo Testamento, os móveis do tabernáculo, os sacrifícios e as cerimônias apontavam para algo muito elevado, apontavam para algo muito superior. E para que apontavam? Para a obra perfeita de Cristo. Segundo ponto que nós podemos destacar para que o tabernáculo de Cristo apontava. Já a ideia ou a expressão sombra possui algumas características. O que revela? Revela que existe uma realidade. Tem algo para vir. Tem uma realidade que vai surgir, que é só representativa, que é uma sombra daquilo que está por vir. Segundo, indica a sua forma, mas não mostra todos os detalhes. Tanto é que Isaías profetizou a respeito de Cristo, lá em Isaías 53, você ter ciência de como seria esse Cristo. Ele profetizou a respeito de alguém, sem ter o conhecimento físico desse alguém. A única ideia que ele tinha a respeito da profecia que ele entregou, era que esse Cristo morreria numa cruz, se doaria, como uma ovelha muda, disposta a ir para o matadouro, sem falar nada. Se entregou. Então, apontava para
algo muito maior, mas sem mostrar todos os detalhes. E não é a própria realidade, é sombra. O tabernáculo era como a sombra de um objeto. A realidade de Cristo e de seu ministério no verdadeiro santuário celestial. Colossenses capítulo 2, verso de número 17. Paulo fala a respeito da mesma ideia. Tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. E diante daquilo que serve de exemplar e sombra, que caracteriza o antigo concerto, a antiga aliança, pode destacar que? 3 coisas. Primeiro, o cordeiro sacrificado, aquilo que era oferecido, o cordeiro que era oferecido, o cordeiro que era sacrificado. Quem? Apontava para quem? Apontava para quem? Apontava para quem? Apontava para Jesus. Apontava para Cristo. Segundo, o sumo sacerdote levítico apontava para Cristo, que é o sumo sacerdote eterno. Terceiro, o santo dos santos, o lugar a qual somente o sumo sacerdote podia entrar, que apontava para a presença de Deus. Cristo abriu acesso. Olha que coisa extraordinária. Quem não podia entrar no santo dos santos, agora entra nele mesmo, que é o santo dos santos, e nos dá liberdade para entrar. Quinto, Jesus. Quem está me acompanhando, diga amém. Jesus, ele exerceu o seu sacerdócio de modo permanente. Não é um sacerdócio que termina, não é um sacerdócio que morre. Todo sumo sacerdote, até Jesus, morreu, foi sepultado, e outro assumiu no lugar. E o interessante é que nós falamos isso no culto passado. Jesus não pertencia nem à tribo sacerdotal, porque a tribo sacerdotal era a tribo de Levi, e Jesus pertencia à tribo de Judá. Até isso Jesus é perfeito. Jesus tinha que vir de Davi, do rei Davi, e era da tribo de Judá. Mas como ele é rei, como ele é sumo sacerdote, independente da tribo, ele assumiu o papel de ser o sumo sacerdote, interceder por nós. Então isso é perfeição. E como o nosso sumo sacerdote de forma permanente, contemplando os salvos em suas tentações, e ajudando também nas nossas necessidades. Hebreus capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, foi tentado, Jesus foi tentado, é poderoso para socorrer, para ajudar, para intervir os que são tentados. Sexto, Jesus vive para sempre, oh glória, a fim de interceder continuamente por todos aqueles que pela fé por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, lá no início, nós destacamos a respeito de uma promessa, de que a aliança superior, de que a nova aliança seria não colocada em tábuas, mas seria colocada no entendimento e no coração escrito, no coração derramado. E olha aí a partir do verso de número 8, o autor aos Hebreus, ele relembra esta promessa. O que o autor aos Hebreus escreve aqui, do verso 8 até o verso 12, está lá em Jeremias. O autor relembra uma promessa a qual Deus sentenciou. Vamos ler? A partir do verso de número 8, do capítulo 8 de Hebreus, onde a sua Bíblia já está aberta. Porque, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias. Que dias são esses? Os dias em que Jesus surgiria, que Jesus apareceria. Jeremias, ele vai profetizar cerca de 500 a 600 anos antes de Cristo aparecer, antes de Cristo se manifestar. Então isso aqui é muito tempo. Então ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor,
em com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei algo novo, um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com os vossos pais que morreram no deserto, vossos pais que foram sepultados no deserto, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias, que dias? Dos dias deles, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Isto é novo concerto, isto é nova aliança. E o que nós encontramos nestas promessas são pedagogicamente espiritual. E o autor está aplicando 4 estágios a esta promessa. Quem quer me ouvir mais um pouco, diga amém. Primeiro, a lei de Deus no entendimento e no coração a escrita. E o que nós temos? A santificação como um processo contínuo de vida espiritual com Deus. Deuteronômio capítulo 3, verso 6, nós temos um aspecto de vida e de essencial vitalidade da nova aliança. O que diz lá? O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Isso aqui já está aplicando para algo futuro. Deuteronômio, Moisés escrevendo e Jesus já aplicando. Um dia o coração de vocês, mas não é mais o prepúcio que vai trazer o sentido da aliança ou de pertencimento. Um dia o que vai trazer a lei de pertencimento é Cristo em vós, é o seu coração sendo escrito por Ele. E ele continua, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. E daí Paulo escreve lá em Romanos capítulo 2, versículo de número 28, sobre esta verdade. Por quê? Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, fisicamente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. Que circuncisão? O que é de coração? No espírito, não segundo a letra da lei, não segundo aquilo que está inserido na lei, o cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a primeira verdade que nós atentamos, as leis de Deus no entendimento, escrita no coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Só quem tem a palavra na alma e Jesus no coração tem capacidade de resistir o mal. Segundo, eu lhe serei. Isso aqui é glorioso, hein? Isso aqui é glorioso. Isso aqui é maravilhoso. Eu lhe serei por Deus. E eles, e aqui está os gentios, tá? Porque a carta aos Hebreus, embora sendo escrita para os judeus, ela é de teor universal, abrange a todos. Vamos lá. Eu lhe serei por Deus e eles serão o meu povo. E aqui está o privilégio da adoção, daqueles que foram adotados por Cristo, enxertados na oliveira. Tem gente que não creu, lá em João capítulo 1, a respeito dos judeus que não creram, mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder e o direito de serem filhos de Deus. Glória a Deus que você creu e se tornou filho dele. Aleluia! O de estar entre aqueles de quem Deus se agradou em chamar meu povo, e poder dizer com intimidade amorosa aqueles que chegaram a Ele, meu Deus. Terceiro, conhece o Senhor,
porque todos me conhecerão. O que nós temos aqui? O aspecto da regeneração. O aspecto do novo nascimento. Somente aqueles que conhecem o Senhor por meio da experiência pessoal, de um encontro pessoal com Cristo, podem fazer parte deste Israel reconstituído. E o que nós vemos de forma muito evidente, muito clara, é a participação baseada na regeneração, no aspecto que envolve o novo nascimento e preservada na santificação. O aspecto da regeneração, ele acontece uma única vez. A santificação, ele é um processo contínuo, não termina, não acaba. Só acaba quando Jesus voltar e nós alcançarmos o estágio de perfeição. Mas o aspecto da regeneração é uma única vez. O aspecto da justificação é uma única vez. O aspecto da santificação é um processo diário e contínuo. Quarto, quem está me ouvindo aí, diga amém. Desculpa o horário, mas deixa eu concluir. Deus será misericordioso para com as suas iniquidades. E o que nós temos aqui? A justificação. Como a medida da graça, da qual nós encontramos em Cristo. E Jeremias, lá no verso de número 34 do capítulo 31, ele usa a palavra perdoarei. E a frase, ela fica muito evidente na eficácia deste perdão. Dos teus pecados não. Quem tem o poder de te acusar, quem tem o poder de memória, quem tem o poder de lembrar você do seu pecado, é o diabo. O diabo de vez em quando quer lembrar você do seu pecado. O diabo de vez em quando quer lembrar quem você era. O diabo de vez em quando quer lembrar quem você foi. O meu Jesus tem o poder da amnésia. Ele não se lembra mais, embora ele sendo Deus, conhecendo todas as coisas, e nada fica escondido diante da sua visão e do seu conhecimento, mas do nosso pecado ele não se lembra mais, ele joga no mar do esquecimento, porque por ele nós somos alcançados. Se tem um diabo para te acusar, tem um Cristo para te dizer: tu foi alcançado pela minha graça, tu foi justificado pela minha graça, tu foi alcançado pelo meu amor, tu foi alcançado pela minha presença. O pecado não te domina mais, você não é mais escravo do pecado. Pode o diabo dizer, pode o diabo tentar, pode o diabo inculcar, pode o diabo se levantar, pode o diabo gritar no teu ouvido: eu tenho uma promessa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que a antiga aliança era apenas sombra e apontava para algo novo, nos faz descansar em Cristo, nos faz repousar em Cristo. Por isso que o perdão genuíno, acompanhado de uma consciência, de uma mente purificada, faz parte do novo concerto. Junto ou atrelado ou unido com a comunhão do conhecimento pessoal a respeito da pessoa de Cristo e o poder da santidade pessoal a qual Cristo nos concede. Agora, ele termina, para você dar um glória a Deus bem forte para Jesus, ele termina dizendo que aquilo que se torna antiquado e envelhecido vai desaparecer. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, quando o autor da carta aos Hebreus resolveu escrever ela para fortalecer a fé dos irmãos, o templo ainda não havia sido destruído, o templo estava lá. O sistema, as cerimônias, os sacrifícios ainda aconteciam. Ainda existia o sistema sacerdotal. Então ele está falando a respeito de algo que se tornou velho e que se envelhece e perto está de acabar. O que ele está falando é da lei. O que ele está falando é das cerimônias, que não vai haver mais, que não vai ter mais. Quando o templo ruiu o antigo, ruiu o envelhecido, porém o novo, o testamento fundado por Cristo, permanece imutável e permanece
existe até hoje. E vai permanecer esse testamento, esta nova aliança, este novo concerto, este sumo sacerdócio eterno, até Jesus voltar. Então, o Novo Testamento, e a palavra testamento vem da palavra grega diateque, que traz a ideia, que significa aliança, significa pacto. E esta aliança é baseada num sacrifício. Este pacto é baseado num sacrifício. E é baseado no sacrifício de Cristo, no perdão definitivo dos nossos pecados, na graça de Deus, na obra do Espírito Santo, no coração do crente. E Jesus, um sacerdote superior, um sacerdote eterno, trouxe uma aliança superior, trouxe uma aliança elevada e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O que Jesus fez por você foi inserir você nele. O que Jesus fez em você foi inserir você dentro dele. Foi colocar você dentro dele. Quem é que habita aí, irmão? Quem é que habita aí? O Espírito Santo habita aí. E o Espírito Santo só foi derramado depois que ele foi. E o Espírito Santo, ele é capaz de te inserir nele, de te colocar em Cristo. Este sumo sacerdócio eterno, este tabernáculo celestial, que não tem nenhuma inferência. Graças a Deus que não tem mão humana, porque se tem mão humana estraga. Se tem mão humana apodrece. Se tem mão humana não dá certo. Tanto é que a gente percebe isso no Antigo Testamento. Se tem mão humana não vai, mas como tem mão divina, oh glória, oh glória. Como tem a mão de Cristo, como tem a mão do Todo-Poderoso, como foi Ele que fez, Ele inaugurou aquilo que Ele criou, um sacerdócio eterno que é o de Cristo, e um tabernáculo, um santuário celestial, aonde Cristo ministra sobre nós, e intercede por você, intercede por aqueles que são frágeis, intercede pelos fracos, intercede por aqueles que estão em aflição, intercede pelos angustiados, intercede por nós. É esse o Cristo que você serve, que está com as mãos estendidas, que está com o olhar sobre você, que é o teu sumo sacerdote perfeito e eterno, que se ofereceu no teu lugar, porque a cruz era para você, o sangue era para você derramar, mas como não tinha condições de você se salvar, Ele mesmo se entregou, Ele mesmo se doou, Ele mesmo derramou o sangue, e o sangue de Jesus me purifica, me purifica, me purifica de todo o pecado. Quem pode levantar a mão lá em cima? Dá glória a Deus, bem forte para Jesus. Se coloca de pé por bondade. O que nós precisamos é desse Cristo. O que nós necessitamos é desse alimento. Você precisa se alimentar da verdade. Eu não sou psicólogo. Não sou formado em psicanalista e nada contra aqueles que são, porque é uma profissão digna e necessária. Mas eu sou anunciador das boas novas. Eu prego o evangelho. Eu prego a palavra de Deus. Eu não venho aqui te enganar, não. Pregar historinha para você. Apresentar para você qualquer coisa. Mostrar para você qualquer coisinha. Não, eu venho apresentar para você Cristo. Eu venho apresentar para você o libertador. Eu venho apresentar para você aquele que é o nosso Pai.
Eu venho apresentar para você aquele que intercede por nós. Eu venho apresentar para você aquele que é o único que tem a capacidade de perdoar os teus pecados e transformar a tua vida, para você sair da velha vida e entrar na nova vida com Cristo. Porque tem um evangelho por aí que está sendo pregado. Venha como está, permaneça como está, viva como está. É desse jeito, nada. Nós temos um Cristo que pagou um preço caro e que exige daqueles que foram regenerados santificação. De um sumo sacerdote que nos encontrou, que se ofereceu como sumo sacerdote, se apresentando como oferta em sacrifício. Não para o crente viver de qualquer jeito, não. Não para viver em dubiedade. Não para viver cocheando em dois pensamentos. Uma hora eu estou na Assembleia, outra hora eu estou lá Natal, outra hora eu estou lá Natal. Jesus não salvou crente para ficar pulando de galho em galho. Jesus salvou crente para ter raiz em Cristo e na sua igreja. Eu falo mesmo, hein? Estou cansado já. Você que está me ouvindo aí pela live aí, sabe? Que vive coxando em dois pensamentos. Uma hora eu sou lá do Bela Vista, uma hora eu estou lá, uma hora eu estou lá. Você não é do Bela Vista, larga a mão de ser mentiroso. Você fala que congrega e fica 2, 3 meses sem vir à igreja, para de ser mentiroso. Você é mentiroso. Você não congrega aqui. Você não faz parte da igreja. Você não quer a verdade. Você não quer viver a verdade. Não quer andar na verdade, mas quer viver uma vidinha qualquer. Não, eu quero viver a minha vida assim. De vez em quando eu apareço lá para rezar o meu terço. Eu apareço lá para marcar minha presença, porque eu tenho que marcar minha presença. Eu vou lá para mostrar as minhas vestimentas, porque eu comprei a nova. Eu vou lá para me apresentar. Não, eu não venho para cá para me apresentar. Não venho para cá para mostrar nada, porque eu nada tenho para mostrar. Porque eu sou falho, sou pecador. Mas eu venho para cá por causa de um que me comprou, que me lavou, que me remiu, que me santificou, que me amou, que me salvou. Ei, camanda raciaba chora marrado. Feche os teus olhos onde você está. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Tua palavra que é vida. Tua palavra que é bálsamo. Tua palavra que é refrigério. Tua palavra que é acalento. Tua palavra que vê a nossa alma, nosso subconsciente. E como é precioso saber que Tu intercede por nós, sendo nosso advogado. Quantas vezes nós já erramos, falhamos, mas o Senhor nos alcançou com misericórdia. E dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. O Senhor nos salvou, nos transformou para viver uma vida para Te agradar, para Te agradar. Oraga show kamanda rai, ergue anda shui que lacia te kamandacia, eromenderecia no kalaya seria, eria comende faço kamanda rai, iribigadacia chora kapato kala. Ende camanda chora manda se ate pla plata ter que a pacote fiacia cantou camanda rai inibicanda se ato fiacia sei cotimeate clopla placia patuca te facia er camando que ficiando calacho e camanda raciato chomandai que te ba e que pacata casui catapato te facia é me que me viberte que me dibiaciaca. Tu que manda chui, Tu que passeia neste lugar, Tu que anda neste lugar, Tu que contempla o coração, vai contemplando esta alma que Te agrada,
cachura bateba. Itibidibiate cambatuca defácia. Ainda se atopa. Ainda manda suica. Demiato, Ipiata, Ituba, Iashui, Icatica, Icopaca, Steca, Icopaca, Choraba, Icomanda Chor, Icapa, do que passeia na casa, do que contempla os corações, do que intercede, do que entra, do que vai, do que entra, do que vai, do que tem graça, do que alcança, do que perdoa. Ai, taxa, eica, eicachu, eicadaia sé, eimiatá, eicorabachona baca. Vai contemplando os corações, vai envolvendo a tua igreja, vai envolvendo o teu povo, vai envolvendo o teu povo, vai envolvendo o teu povo em santidade, vai envolvendo o teu povo em santificação. Nosso coração se dobra, 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 nosso coração se dobra. Ei, amor.